Talvez você esteja saindo de uma temporada em que teve que carregar mais do que podia, sorrir enquanto por dentro se despedaçava, ou aparentar calma enquanto seu interior gritava por socorro. Você tentou ser forte, quis entender tudo o que estava acontecendo, mas a verdade é que há momentos em que nem as respostas nem as forças chegam. E é justamente aí, no meio desse cansaço invisível, que Deus se apresenta. Não como alguém distante, mas como o seu pastor. Não um pastor qualquer, mas aquele que chama você pelo nome, que conhece cada ferida que você não mostrou, cada lágrima que não conseguiu explicar e cada oração que nem soube como formular. Essa mensagem é um encontro real com aquele que esteve ao seu lado antes mesmo de você saber que precisava dele. Cada palavra que você ouvir nesta mensagem é um carinho direto na alma, uma confirmação de que você não está sozinho, de que o Deus que pastoreia a sua vida não improvisa, não abandona, não esquece. A vara dele não castiga, guia. O cajado dele não empurra, levanta. E em sua voz não há pressa nem julgamento, apenas amor que restaura, que abraça e que transforma. Antes de começar, quero que você faça esta oração com o coração aberto e sem medo. Senhor, já não quero continuar caminhando com minhas próprias forças. Hoje eu me entrego à tua guia, descanso nas tuas promessas e confio que em tuas mãos encontrarei tudo o que minha alma tem buscado. Que essa declaração marque o início de uma transformação real. Número 1. O teu pastor te conhece pelo nome. Imagine que o Criador do universo, o Deus que fez os céus e a terra, te chama hoje pelo teu nome. Não como mais um no meio da multidão, não como um número entre milhões, mas como alguém profundamente conhecido, profundamente amado. João capítulo 10, versículo 3, diz: A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Você consegue sentir o peso dessa verdade? Você não está perdido em uma massa anônima. Você é visto, é ouvido, é chamado. Deus não apenas sabe como você se chama, Ele conhece a história por trás desse nome. Conhece o que você carrega dentro de si, aquilo que às vezes nem você sabe colocar em palavras. Ele conhece a sua infância, os seus momentos de medo, as vezes que você chorou em silêncio, as decisões que tomou com coragem e também as vezes que falhou. Nada do que você é lhe é estranho. Antes mesmo de você nascer, ele já entrelaçava sua história com ternura. Cada fio da sua vida foi pensado por um Deus que nunca improvisa. E quando você ora, quando você fala com ele, sabe o que acontece? A sua voz, entre milhões de vozes, é familiar para ele. É como uma melodia única que soa forte em seu coração. Não há confusão, não há demora, não há indiferença. A sua oração não se perde. Quando você clama, ele responde como um pastor que reconhece o balido da sua ovelha ferida. Essa proximidade é real e está disponível agora mesmo, neste instante, enquanto você ouve estas palavras. Há algo profundamente curador em saber que cada lágrima sua está contada. Cada vez que você chorou achando que ninguém te entendia, que estava sozinho, Deus estava ali. Não apenas presente como um espectador, mas guardando cada lágrima como um tesouro. A Bíblia diz no Salmo 56 que ele registra os seus lamentos, que guarda suas lágrimas em seu odre. Que tipo de amor faz isso? Um amor que não esquece, que não negligencia, que não solta. E mais ainda, o seu nome não é apenas lembrado, é celebrado. Deus te chama pelo nome não apenas para te consolar, mas para te ativar, para te tirar, como diz o versículo. Ele te tira do lugar onde você está para te levar ao lugar onde você precisa estar. Ele te chama para o teu propósito, um que só você pode cumprir.
porque ninguém mais tem os teus talentos, a tua história, as tuas batalhas vencidas. Os teus dons não são por acaso, as tuas habilidades não são acidentes. São peças perfeitas do design divino que Deus traçou exclusivamente para você. Talvez você já tenha sentido que não se encaixa, que ninguém te entende por completo, que a sua vida parece fora do lugar. Mas hoje Deus te diz: eu sou o teu pastor. Descansa, em minhas mãos está tudo o que você precisa. Porque quando você entende que o pastor não apenas guia, mas também te conhece profundamente, então você pode soltar o peso que carrega. Pode parar de tentar provar quem você é aos outros, porque já é plenamente conhecido por aquele que mais importa. Até os seus medos mais secretos não são surpresa para ele. Aquilo que você esconde por trás de um sorriso ou disfarça com força, ele já viu e não te julga por isso. Pelo contrário, ele está preparando exatamente a libertação que a sua alma precisa. Nada genérico, nada impessoal. A resposta dele é feita sob medida para você, como um casaco para o inverno exato do seu coração. Porque o teu pastor não improvisa, ele planeja com amor eterno. E sim, a sua família também está sob o conhecimento dele. Ele não te vê isolado. Te vê como parte de uma corrente geracional que ele honra. Os teus avós, os teus filhos, os teus netos que talvez ainda nem nasceram, estão no radar eterno dele. Ele vê o que você não vê. E enquanto você ora pelos seus, ele já está trabalhando nos corações deles, até mesmo naqueles que agora parecem distantes. Ele é um Deus de alianças, não apenas com indivíduos, mas com famílias. Então hoje, se você se sentia invisível, pequeno, esquecido, quero que saiba disso. Você não está. Deus te chama pelo teu nome. Ele já pensou mais vezes em você do que você mesmo pensou. E cada pensamento dele a seu respeito é de bem. A sua solidão, aquela que às vezes parece inquebrantável, começa a se dissipar quando você entende que o pastor não guia apenas multidões. Ele guia cada ovelha pelo nome. Descanse. A voz dele continua te chamando, não com gritos, mas com ternura, não com pressa, mas com amor. Ele te conhece, te chama e te guia. E nesse chamado está tudo o que você precisa. Você não precisa correr atrás de aprovação, nem viver com ansiedade pelo futuro. Em suas mãos, a sua vida encontra direção, descanso e propósito. E se você escutar com o coração aberto, saberá que esse sussurro doce que te chama hoje é o pastor que nunca se esquece de você. Número 2. Em pastos verdejantes te farei descansar. Há dias em que a alma simplesmente se esgota, não por falta de fé, mas pelo peso do caminho. Mas é justamente aí, quando você sente que não pode mais continuar, que Deus já havia preparado o lugar onde você descansaria. O Salmo 23, versículo 2 diz: em pastos verdejantes me faz repousar. Isso não é apenas uma frase poética, é uma promessa viva, um sussurro do coração de Deus que diz: eu sei do que você precisa, mesmo antes de você saber. Deus não improvisa o seu descanso. Ele o antecipa. Ele sabe quando a sua alma está seca, quando a sua mente não aguenta mais, quando o seu coração precisa parar. E em vez de te exigir mais, em vez de te empurrar para continuar correndo, ele te convida a parar. Não em qualquer lugar, mas em pastos verdejantes, lugares de abundância, espaços preparados para que você encontre o que o mundo não consegue oferecer: paz, frescor, restauração. Os pastos verdes são mais do que uma bela paisagem. Representam a provisão constante, fresca e suficiente que Deus tem para você. Eles não murcham, não acabam, não dependem do clima nem do esforço humano. São reflexos da graça divina, inesgotável e merecida e sempre disponível. E você não precisa conquistar esse lugar. Basta permitir que o pastor te leve até lá. Porque não é uma corrida, é uma rendição. Quando você aprende a parar na presença dele, algo profundo acontece. Sua alma, tão faminta por sentido, tão cansada de lutar, começa a se alimentar de algo real.
Como a ovelha que se alimenta da grama tenra, seu espírito se fortalece com o alimento que só a presença de Deus pode oferecer. Já não se trata de correr mais rápido ou alcançar mais coisas. Trata-se de aprender a receber o que já foi preparado para você. E é nesse descanso que algo inesperado acontece. Você recupera forças que achava perdidas. Não apenas se sente melhor, se sente renovado. Existe um tipo de descanso que não se conquista com horas de sono, mas com minutos na presença de Deus. Porque Ele não oferece descanso apenas ao corpo, mas à alma. Aquelas partes suas que já não sabiam como continuar, Ele fala com ternura e diz: estou aqui, descanse, eu sou suficiente para você. Deus é especialista em transformar lugares áridos em jardins de abundância. Onde você viu deserto, Ele já está fazendo brotar pastos verdes. Onde você viu portas fechadas, Ele já plantou novas oportunidades. Porque onde os outros veem escassez, Deus vê terra fértil. Basta confiar que a provisão dele é maior do que as suas expectativas. E quando você para de buscar com as suas próprias forças e permite que ele te guie, descobre que os caminhos dele sempre conduzem à bênção. A graça de Deus é como esse pasto fresco ao amanhecer, nova a cada manhã. Não importa quantas vezes você tenha falhado, a misericórdia dele não se esgota. Cada dia é uma nova oportunidade de ser restaurado, de recomeçar. E esse descanso que ele oferece não é apenas para você. É uma semente que dá fruto nos que te cercam. A paz que você recebe se torna refúgio para a sua família, esperança para os seus amigos, testemunho para os que ainda caminham sem rumo. É importante entender também que os pastos verdes que Deus prepara nem sempre coincidem com os lugares que você escolheria. Às vezes pensamos que o descanso está em alcançar uma meta, em conquistar algo, em mudar de circunstância. Mas Deus sabe que o verdadeiro descanso é interno. Não se trata de um local físico, mas de uma condição da alma. E isso só se alcança quando confiamos mais nele do que nas nossas próprias forças. Quando você descansa em Deus, não é só o corpo que se aquieta. Também se silencia o barulho da mente. Aquela ansiedade que te acompanha dia após dia começa a perder a força. Os pensamentos acelerados, as preocupações sem fim, as decisões que você não sabe como tomar, tudo isso se torna pequeno diante da voz suave daquele que te diz: eu sou o teu pastor, descanse, nada te falta. Porque no fim, a verdadeira abundância não se mede pelo que você tem, mas pela paz que você experimenta. E essa paz só é encontrada quando você para de correr, para de carregar e simplesmente se deita nos pastos preparados pelo Criador. Então você entende que não precisa fazer tudo sozinho, que existe uma mão maior, mais sábia, mais amorosa, que sustenta a sua vida e te conduz para aquilo que você realmente precisa. Hoje, deixe sua alma respirar. Permita que o pastor te guie até esse lugar de descanso. Confie que nas mãos dele está tudo o que sua vida precisa. Porque enquanto o mundo exige que você continue produzindo, Deus te sussurra: venha a mim e descanse. Essa é a verdadeira abundância. Aquela que não esgota, mas renova. Aquela que não exige, mas abraça. Aquela que não te pede que corra, mas te convida a permanecer em paz. Número 3. Junto às águas de descanso, ele te pastoreará. Há momentos na vida em que tudo parece correr rápido demais. As notícias, as preocupações, as decisões pendentes, as feridas que ainda não cicatrizaram, tudo se acumula como um rio caudaloso que desce com força, arrastando tudo pelo caminho. E em meio a esse barulho, em meio a esse cansaço emocional que você nem sempre sabe explicar, Deus te faz um convite: venha, eu te pastorearei junto às águas de descanso. Essa promessa não é uma metáfora distante, é um refúgio real para a alma agitada. É o lugar para onde o pastor conduz os seus quando o mundo fica barulhento demais para ouvirmos até a nós mesmos.
As águas de descanso não são qualquer correnteza. Não são aquelas águas turvas que correm nos momentos de desespero, nem os torrentes desordenados que o medo provoca. São águas calmas, constantes, serenas. E o pastor não deixa que você as procure sozinho. Ele te guia pessoalmente até elas, porque sabe que você precisa de mais do que uma mudança de ambiente. Você precisa de uma renovação interior. E não há melhor remédio para a alma do que um momento na presença de Deus, onde tudo se aquieta, onde a ansiedade se dissolve como poeira na água. Quando você bebe dessa paz, não apenas descansa, você se redescobre, porque em meio ao caos, Deus te permite experimentar uma serenidade que o mundo não consegue entender. A sua sede emocional, aquela que muitas vezes você tentou saciar com distrações, conquistas ou relações humanas, finalmente encontra satisfação. A presença dele é suficiente. A proximidade dele acalma. E nesse silêncio sagrado, você finalmente consegue se ouvir e ouvir a ele. Deus não te oferece apenas água, ele te oferece água pura. Ele filtra os seus pensamentos. Limpa a sua mente das impurezas que o medo, a culpa e a pressão social depositaram em você. Suas águas limpam a confusão e abrem espaço para que você enxergue com clareza. Porque quando a alma está em descanso, aquilo que antes parecia uma montanha intransponível, agora se revela como uma oportunidade para confiar ainda mais. E o mais bonito é que essas águas não se esgotam. Não dependem do seu bom comportamento, nem dos seus méritos. Elas estão ali o tempo todo, a qualquer hora. Você pode voltar a elas sempre que quiser, e cada vez que fizer isso, será recebido com a mesma ternura. Porque a paz de Deus não é racionada, ela é derramada. Não é negociada, é entregue. Não acaba, se multiplica. Algo poderoso acontece quando você escolhe beber dessa fonte constantemente. O seu olhar muda. Aquilo que antes te sobrecarregava agora se transforma em motivo de oração, não de desespero. E o que antes fazia você duvidar do seu caminho, agora fortalece a sua fé. Porque a paz dele não apenas acalma, ela transforma. Muda a forma como você enfrenta as situações, te devolve o controle que havia perdido em meio ao estresse e te lembra de que você não está sozinho em nenhuma batalha. Além disso, nessas águas tranquilas há um efeito espelho. Você se reflete, se reconhece, descobre quem você realmente é. Não o que os outros disseram sobre você, não o que as circunstâncias tentaram marcar como sua identidade, mas o que Deus vê quando olha para você. Na paz dele, você descobre o seu valor. Descobre que não precisa fingir, não precisa lutar por aceitação, porque você já é profundamente amado. E quanto mais tempo você passa junto a essas águas, menos precisa das fontes falsas do mundo. Você começa a depender menos da validação externa, das conquistas, do barulho que tenta preencher vazios. Porque você encontrou uma fonte mais profunda, mais constante, mais real. E quando bebe dessa fonte todos os dias, sua alma desenvolve uma sede santa. Um desejo de passar mais tempo com ele, de buscar sua presença, de viver a partir da paz e não da reação. Mas não é só você que é transformado. Essa paz que você recebe começa a fluir para os outros. A sua serenidade se torna um oásis para quem está ao seu redor. Sua maneira de falar, de agir, de enxergar a vida começa a espalhar calma. E mesmo que você não diga uma única palavra, a sua presença se torna como essas águas, suave, clara e profundamente restauradora. Porque aquilo que Deus te dá nunca é só para você. Sempre tem o potencial de abençoar outros. Então, se hoje você está cansado, se sua mente não para, se seu coração não encontra descanso, lembre-se desta imagem. Um pastor amoroso que te toma pela mão e te conduz com paciência junto às águas de descanso. Ele não exige nada de você, apenas que venha, apenas que beba, apenas que descanse. E nesse descanso, você encontrará o que sua vida realmente precisa. Não mais barulho, mas mais dele.
Não mais força humana, mas mais dependência alegre do cuidado dele. Porque ali, junto a essas águas, tudo começa a ser curado. Número 4. Ele restaurará a tua alma cansada. Existem feridas que não se veem, mas doem. Existem cansaços que não se explicam, mas pesam. A alma, esse lugar profundo onde habita o que há de mais autêntico em você, também se cansa. E há momentos em que você nem sabe direito qual parte está quebrada, mas sente que algo já não é como antes. E é aí, nesse lugar que ninguém mais alcança, que Deus entra em silêncio e restaura. Refrigera a minha alma, diz o Salmo 23, versículo 3. Não é uma possibilidade, é uma promessa. Deus não ignora as tuas feridas, não pede que você as esconda, nem espera que finja estar bem. Ele vê a tua alma exatamente como ela está, ferida por decepções, rachada por perdas, cansada de esperar. E mesmo assim, ele não se afasta. Ele se aproxima como um médico que sabe exatamente onde está a dor. Ele não precisa que você explique tudo, ele já sabe. E não vem para apontar, vem para curar. Para tocar aquilo que você mesmo já tinha considerado perdido, para devolver vida ao que você já havia enterrado por dentro. Talvez você tenha perdido a capacidade de sonhar. Talvez as decepções tenham sido tantas que você já não se atreve a imaginar algo melhor. Mas Deus, sim. Ele ainda acredita que você pode voltar a sonhar. Ele sabe que os teus melhores dias não ficaram no passado, eles ainda estão por vir. Porque quando ele restaura a tua alma, ele não apenas alivia a dor, ele ressuscita o que estava adormecido, ele reativa a tua esperança, ele devolve o brilho do teu olhar e, de repente, onde havia apenas resignação, começa a nascer expectativa. Existem lugares na tua alma onde ninguém jamais conseguiu entrar. Lugares onde você guardou medos, traumas, inseguranças que nem ousa dizer em voz alta. Mas é justamente ali que o consolo de Deus se torna real. Ele não precisa de permissão para curar o que há de mais profundo, só da tua entrega. Só que você diga, Senhor, aqui estou, mesmo sem saber como me consertar. E nesse ato de humildade começa uma restauração que você talvez não compreenda totalmente, mas que começa a sentir. E parte dessa restauração é recuperar algo que o mundo tenta roubar de você todos os dias, a tua inocência. Não a ingenuidade, mas a capacidade de olhar a vida com olhos de esperança. Voltar a acreditar que o bem é possível, que você não está condenado à dor, nem a repetir ciclos de tristeza, que existe uma pureza que pode ser recuperada, mesmo depois de ter passado pelo fogo. Porque Deus não apenas remenda a tua alma, Ele a renova, Ele a faz nova outra vez. Quando Deus restaura a tua alma, algo ainda mais profundo acontece. Você se reconecta com o seu propósito, porque um dos sinais de uma alma ferida é a perda de direção. Você perde a paixão, perde o sentido. Você vive, mas não sente que está realmente vivendo. Apenas sobrevive. Mas quando o pastor toca a tua alma, algo se alinha novamente. Teu coração e teu propósito voltam a se encontrar. E onde antes havia apenas rotina, agora existe uma missão que te impulsiona com força renovada. E o mais bonito é que uma alma restaurada não volta ao estado anterior. Não é apenas consertar, é um processo de transformação. Você sai mais forte, mais sábio, mais sensível, mais corajoso. E essa restauração te prepara para desafios futuros. Aquilo que antes te quebrava, agora te molda. Porque agora você não está carregando pelas suas próprias forças, mas pela força interior dele. Além disso, quando a tua alma está curada, você começa a atrair bênçãos que antes não conseguia receber. Não porque não as merecesse, mas porque o teu coração não tinha espaço para acolhê-las. A alma ferida se protege, se fecha, mas a alma restaurada se abre, se expande. Você começa a receber amor de formas que antes nem reconhecia, e você percebe que o consolo divino não apenas cura, ele também prepara o terreno para novas temporadas de plenitude. E essa plenitude se nota até mesmo no teu corpo.
porque o espiritual e o físico estão profundamente conectados. A ansiedade de uma alma doente adoece o corpo, mas a paz de uma alma restaurada traz descanso, saúde e energia. A restauração interior se reflete nas tuas decisões, no teu rosto, na tua forma de caminhar pela vida. E os outros percebem, e os outros buscam, porque uma alma restaurada se torna refúgio para outras almas cansadas. O teu testemunho vira remédio, o teu processo vira mensagem. Então, se hoje você sente que não aguenta mais, se a tua alma está desgastada e você não sabe como se recuperar, ouça isto: Deus não terminou com você. Ele está trabalhando no que não se vê, e mesmo que você não saiba como consertar, Ele sabe. Deixe que Ele te restaure, deixe que Ele te cure, porque nas mãos dEle a tua alma não apenas descansa, ela floresce. Volte a crer, volte a sonhar, volte a sentir. Porque Deus te diz hoje: eu sou o teu pastor, descanse. Em minhas mãos você encontrará tudo o que precisa, até mesmo aquilo que pensava ter perdido. Número 5. Ele te guiará por veredas de justiça. Há momentos na vida em que você simplesmente não sabe para onde ir. Caminhos que se bifurcam, decisões que pesam, opções que brilham no início, mas escondem consequências que você não consegue ver a olho nu. E no meio dessa confusão, Deus não te abandona à própria sorte. Ele te guia, não por qualquer caminho, mas por veredas de justiça. Salmo 23, versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele não apenas te acompanha, ele te dirige com propósito. Os caminhos de Deus nem sempre são os mais fáceis, nem os mais populares, mas são os mais seguros. Há caminhos que parecem atraentes, decisões que parecem convenientes, mas são atalhos que levam a armadilhas. O bom pastor vê o que você não consegue ver. Ele conhece o terreno. E quando ele diz: este é o caminho, não é uma sugestão, é uma direção sábia que te livra de erros que poderiam marcar tua vida. Sua direção não é apenas moral, é protetora, é um ato de amor. Cada vez que você escolhe o que é certo, mesmo que custe, você está construindo algo firme. Cada decisão justa é um tijolo no alicerce do teu futuro. Talvez você não perceba na hora, mas sua obediência hoje prepara as bênçãos de amanhã. Porque Deus honra a integridade. E quando você anda em justiça, está caminhando rumo a um futuro onde as portas se abrem, não por manipulação, nem por sorte, mas pelo favor que acompanha os íntegros. E sim, há dias em que o caminho não está claro, em que você não enxerga o final, nem mesmo o próximo passo. Mas ali, no meio da neblina, Deus ilumina o próximo degrau. Apenas um. E isso basta. Porque caminhar com Deus não é ter o mapa inteiro, é confiar na voz que guia passo a passo. Você não precisa saber tudo, só precisa saber que Ele está com você. Quando você escolhe as veredas da justiça, algo mais acontece. Você começa a encontrar pessoas que também estão caminhando na direção certa. A integridade atrai relacionamentos saudáveis. Ao deixar para trás os atalhos, você também deixa para trás conexões que atrasavam seu propósito. E passa a se cercar de pessoas que elevam seu destino, que acreditam em você, que te inspiram a seguir firme em santidade e propósito. Além disso, essas veredas de justiça carregam uma recompensa silenciosa, mas poderosa: o favor de Deus. Às vezes, sem que você busque, portas inesperadas se abrem. Você é chamado para oportunidades que nunca imaginou. É honrado em lugares onde nem sabia que estavam te observando. Porque a reputação construída com justiça vai à sua frente. Ela fala por você e abre caminhos que o esforço humano por si só não consegue conquistar. Mas não se engane, andar em justiça exige coragem. Porque muitas vezes o certo não é o mais confortável. Às vezes, significa dizer não quando todos dizem sim. Às vezes, significa perder algo agora para ganhar algo maior depois. Mas esse sacrifício vale a pena,
Porque no fim, a paz de saber que você fez o certo não tem preço. Não há arrependimento quando se caminha com a consciência limpa. E é nas pequenas decisões que esse caráter se forma. Não se trata apenas de grandes escolhas, mas das pequenas atitudes do dia a dia. Dizer a verdade, ser fiel no oculto, agir com amor quando ninguém está olhando. Cada ato de justiça conta, e Deus vê. E quando você é fiel no pouco, Ele confia a você o muito. É um princípio espiritual. Obediência constante traz expansão. E se você guia outros por esse mesmo caminho, sua bênção se multiplica. Quando você compartilha o que aprendeu, quando ensina seus filhos, seus amigos, seus discípulos a escolher o bem, você está plantando sementes que darão fruto eterno. Você não está apenas sendo guiado, está guiando. E isso, diante de Deus, tem um valor imensurável. Lembre-se disso. As veredas de justiça nem sempre são as mais atraentes no começo, mas sempre conduzem a destinos que superam os teus sonhos mais ousados. É nesses caminhos que o teu caráter amadurece, tua fé se fortalece e teu propósito se define. Então, se hoje você está diante de uma decisão, se não sabe qual caminho tomar, pare por um instante e ouça o pastor. Ele não quer apenas te acompanhar, ele quer te guiar. E se você o seguir, pode ter certeza, chegará exatamente onde precisa estar. Deus te diz hoje: eu sou o teu pastor. Descanse, não caminhe no escuro. Em minhas mãos, sua vida encontrará a direção que precisa. Porque mais do que te mostrar um destino, Ele quer te ensinar a caminhar. Número 6. Por amor do seu nome. Às vezes pensamos que Deus só nos abençoa quando nos comportamos bem. Como se o amor dele dependesse do nosso desempenho, das nossas orações perfeitas ou de uma vida sem erros. Mas não é isso que a sua palavra diz. O Salmo 23, versículo 3, declara algo radicalmente libertador. Por amor do seu nome. Ou seja, Deus cuida de você, guia você e restaura você. Não por aquilo que você faz, mas por quem Ele é. E isso muda tudo. Porque se o cuidado dele dependesse dos seus méritos, você estaria em perigo constante. Bastaria uma decisão errada, uma queda, um deslize, e já estaria fora da sua cobertura. Mas não é assim. Ele age por amor ao seu nome. A fidelidade dele não se baseia na sua constância, mas no seu caráter. Ele é fiel porque sua natureza é fiel. E quando Deus se compromete, Ele não volta atrás. Ele não abandona o processo porque seu pacto é eterno e não depende de emoções passageiras. Isso significa que quando Deus decide te abençoar, Ele não faz isso para te agradar superficialmente, mas para se glorificar por meio da tua vida. O teu bem-estar não é apenas um ato de bondade voltado a você, é um ato de justiça em relação ao nome dele, porque tudo o que Deus começa, Ele termina. E cada passo de restauração, cada avanço na tua vida, cada porta que se abre testifica que Ele não falha, que Ele cumpre, que Ele honra a sua palavra. Sabe o que acontece quando você prospera em meio à adversidade? O mundo percebe que há um Deus real por trás da tua história. A tua vitória não é só tua, é dele também. Ele se glorifica naquilo que faz com você. O teu sucesso não é apenas para você, é uma vitrine do poder divino. Quando outros te veem avançar depois de ter sido quebrado, quando veem você brilhar após ter sido apagado pela vida, o que eles realmente veem é o reflexo do pastor que nunca parou de trabalhar em você. E isso também significa algo profundo. Quando você falha, Deus não muda sua decisão sobre você. Ele não se decepciona como faria um ser humano. Ele já conhecia os teus erros e, mesmo assim, escolheu te amar. Mesmo assim, escolheu te guiar. O amor dele não tem pausas nem condições. Não depende da sua perfeição, mas da essência dele. Porque negar o amor seria negar a si mesmo. E isso ele não pode fazer.
A tua história, com tudo o que você viveu, com tudo o que superou e com tudo o que ainda precisa ser restaurado, faz parte de um plano que tem como objetivo final exaltar o nome dele. Quando ele te levanta do pó, ele não apenas te limpa, ele reivindica a própria sabedoria, valida o seu investimento, diz ao mundo: veja o que eu faço com aquilo que o mundo descartou. E isso traz glória ao seu nome. A tua vida restaurada é a melhor propaganda do céu. E quando você entende isso, para de viver pressionado pelos seus erros. Para de temer que um passo em falso te tire do plano. Você começa a descansar, a confiar, porque sabe que o pacto dele não é frágil, é firme, que a fidelidade dele não depende da sua força, mas do seu nome. E o nome dele é eterno, justo, poderoso e profundamente amoroso. Você também precisa saber que Deus te defende não apenas porque te ama, mas porque ao fazer isso, ele defende a própria reputação. Quando alguém se levanta contra você, quando surgem críticas ou ataques, você pode descansar em paz, porque quem toca em um filho de Deus, toca em algo sagrado. Deus não fica em silêncio. Ele responde, ele age, ele te respalda, porque o nome dele está ligado à tua vida e ele não permitirá que sua glória seja envergonhada. E não para por aí. A tua história, uma vez restaurada, se torna uma ferramenta para revelar o caráter de Deus a outros. O teu testemunho é um ensinamento vivo. As tuas batalhas vencidas são evidência da graça dele. Cada vitória conquistada, cada área curada, cada passo adiante não contará apenas a tua história, contará a dele também. Porque o nome de Deus é exaltado toda vez que o impossível acontece na vida de alguém como você. Então, se hoje você se sente indigno, inconstante, cansado de falhar, lembre-se disto. A tua segurança não está no que você faz, mas em quem Ele é. Deus não está com você por causa do seu desempenho. Ele está com você por causa da sua promessa, e Ele não é homem para mentir. Se disse que vai te guiar, Ele vai. Se prometeu te restaurar, Ele cumprirá. Se declarou que vai terminar o que começou, você pode descansar, porque assim será. Deus te diz hoje: eu sou o teu pastor. Descanse. Você não precisa me provar nada. Em minhas mãos, a tua vida encontrará tudo o que precisa, porque eu te amo, por amor do meu nome. E esse amor é o único fundamento que nunca se quebra. Número 7. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, há temporadas em que a alma caminha sem luz, momentos em que tudo o que você amava, tudo o que entendia, tudo o que sustentava, começa a desmoronar. E você não sabe como continuar. Não vê saída, não encontra respostas, não sente forças. Você está no vale. O Salmo 23, versículo 4, não nega isso, não disfarça. Diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é se você andar, nem talvez. É ainda que, porque haverá vales. Mas também há algo ainda mais poderoso. Você não está sozinho. Os vales escuros são inevitáveis, mas não são eternos. Tem entrada, mas também tem saída. Não são o seu destino final, são parte do caminho. Você está passando por eles, não permanecendo ali. E isso muda tudo. Porque se você está em um vale hoje, significa que há um depois na sua história. E esse depois é mais forte, mais claro, mais alto do que o que você está vivendo agora. O vale não tem a última palavra. A última palavra é do seu pastor. É nos vales que você descobre coisas que jamais teria conhecido na zona de conforto. Forças que nem sabia que possuía. Resiliência que não achava ter. Coragem que nunca precisou antes. Porque o vale revela seu potencial oculto. Aquilo que parecia fraqueza se torna sua maior fortaleza. As lágrimas que você chora agora estão regando algo que vai florescer mais à frente. E você verá. Muitas vezes Deus permite esses vales para cortar dependências que não são saudáveis. Pessoas, hábitos, ilusões que sustentavam mais do que a palavra dele.
E no vale, quando tudo mais falha, quando não há mais a quem se agarrar, você descobre que ele nunca se moveu. Ele nunca soltou sua mão. E de repente, na escuridão, você o vê com mais clareza do que nunca. Porque no silêncio do vale, a voz dele soa mais forte. Não é por acaso que se chama Vale da Sombra da Morte, porque não é a morte, é a sombra. E uma sombra não tem poder por si só, ela só existe porque há luz por perto. A sombra te faz sentir que tudo está perdido, mas a realidade é que Deus está mais próximo do que você imagina. Ele não te leva ao vale para te abandonar. Ele te guia através do vale para te ensinar a confiar sem ver, para que você aprenda a caminhar por fé e não por vista. E essa é uma lição que sustentará sua vida inteira. Quando você está no vale, tudo desacelera, o superficial cai, o essencial permanece, suas prioridades se reorganizam. Aquilo que antes te preocupava já não importa tanto, e aquilo que você havia negligenciado agora se torna sagrado. Deus usa os vales para te purificar, para te focar, para te mostrar o que realmente importa, e esse processo, embora doloroso, é belo, porque te prepara para as alturas que virão depois. E o incrível é que você não está sozinho. No vale, você descobre que há outros que já passaram por ali. Pessoas que entendem sua dor, que não te julgam, que caminham ao seu lado. A dor te conecta a uma comunidade invisível de sobreviventes. E essas conexões são profundas, reais, eternas, porque aqueles que choraram com você no vale, muitas vezes também celebrarão com você no topo. E quando você sair, porque você vai sair, terá algo que antes não tinha: autoridade. Autoridade para falar com outros em crise. A sua experiência não será apenas uma ferida, será um mapa. Você será guia para os que entrarem no mesmo vale. E o seu testemunho não só curará outras pessoas, continuará curando você também. Porque cada vez que você conta como Deus te sustentou, você se lembra de que Ele nunca falha. Às vezes, Deus permite que você atravesse a noite mais escura porque está preparando seu coração para uma luz tão intensa que sem essa escuridão você não conseguiria suportar. O amanhecer que vem depois do vale é mais glorioso justamente porque você sabe o que é andar na sombra. Sabe o que é não ter nada e descobrir que Deus é suficiente. Sabe o que é se quebrar e ver como Ele te reconstrói com mais beleza do que antes. Então, se hoje você está atravessando um vale, ouça isto: não é o seu fim, é um processo, é um caminho. E você não está caminhando sozinho. O pastor está com você a cada passo. Mesmo quando você não sente, Ele vai à frente, atrás e ao seu lado. Ele guia seus passos, recolhe suas lágrimas e sustenta seu coração. Deus te diz hoje: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema. Eu estou com você, eu sou o seu pastor. Descanse. Em minhas mãos, sua vida encontrará tudo o que precisa, até mesmo no mais escuro, porque com Ele o vale vira testemunho, a dor vira propósito, e o silêncio uma nova canção. Número 8. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Existe uma declaração na Bíblia que tem o poder de mudar completamente a forma como você enfrenta os desafios. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso não é arrogância, não é negação do perigo. É plena consciência de uma presença superior que caminha ao seu lado. O medo não desaparece por mágica. Ele se dissolve quando você entende que aquele que está com você é maior do que qualquer coisa que possa enfrentar. O medo nem sempre grita. Às vezes, ele sussurra dúvidas. Às vezes, se disfarça de prudência, de lógica, de suposta proteção. Mas a verdade é que o medo paralisa. Ele te faz se esconder dos próprios sonhos, te faz se contentar com menos do que Deus desenhou para você. Por isso, quando a presença de Deus se torna real na sua vida, algo muda. Aquilo que antes te paralisava, agora te impulsiona.
O que antes parecia uma ameaça, agora se transforma no palco perfeito para a manifestação do seu poder. Com Deus ao seu lado, seus inimigos deixam de ser obstáculos, tornam-se oportunidades. Cada pessoa que se levanta contra você, cada situação injusta, cada ataque inesperado se transforma em uma vitrine, onde Deus mostra sua fidelidade. Porque não se trata de não ter inimigos, trata-se de saber que você não está sozinho. Ele não te deixa no meio do fogo. Ele caminha com você em meio ao fogo, como fez com os 3 jovens na fornalha, como fez com Daniel na cova, como fará com você. E aqui está o mais profundo. Deus está mais comprometido com a sua vitória do que você mesmo. Você às vezes duvida, às vezes quer desistir, às vezes quer correr. Mas Ele não desiste de você. Ele não se cansa de te levantar. Ele não abandona a obra das suas mãos. O amor dele por você não depende do seu desempenho. E o desejo dele de te ver avançar é mais forte do que o seu medo de retroceder. Quando você entende isso, algo se acende dentro de você. Você começa a tomar decisões corajosas, não com base na emoção, mas na convicção. E quando você sabe que Ele está contigo, não depende dos seus próprios recursos. Você tem acesso a forças sobrenaturais. Não está limitado pela sua capacidade, experiência ou influência. Quando você chega ao limite do humano, o divino se ativa. O céu responde quando você precisa. Deus coloca palavras na sua boca, paz na sua mente e força no seu corpo. Aquilo que parecia o fim se torna o início de algo novo, porque a presença dele muda tudo. O medo é um péssimo conselheiro. Ele diz para sobreviver, mas nunca permite que você avance. Ele sussurra para você se conformar, mas nunca te convida a sonhar. Por isso, quando você caminha com Deus, aprende a tomar decisões com base na fé, e não na sobrevivência. Você não reage mais como quem tenta evitar o dano, mas como quem sabe que tem um propósito. E viver com propósito muda a forma como você enfrenta os problemas. Além disso, a coragem que você desenvolve quando caminha sem medo é contagiante. Outros percebem, outros se inspiram. Porque num mundo governado pelo medo, uma pessoa que avança com firmeza e paz se torna um farol. Sua valentia se transforma em testemunho, sua paz em convite. Sem perceber, você começa a libertar outros do medo também, porque sua vida prova que é possível caminhar sem temor quando se caminha com Deus. E é aí que sua zona de influência começa a se expandir. Quando o medo já não te controla, você começa a fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Você empreende, restaura relacionamentos, toma decisões, serve com liberdade, sonha grande. E não porque não haja riscos, mas porque há segurança em quem vai com você. A fé te leva mais longe do que qualquer recurso humano, porque te alinha com o céu. E quando você está tão consciente de que Deus aprova seus passos, você para de buscar a aprovação dos outros. Já não precisa da validação humana quando tem o respaldo divino. As críticas perdem peso. O julgamento dos outros deixa de te controlar. Porque você sabe que a única voz que realmente importa já te disse: estou contigo. E isso basta. Um coração que experimentou a presença de Deus em meio à crise nunca mais é o mesmo. Ele se fortalece, se estabiliza, se transforma, aprende a olhar a tempestade com calma, a falar com autoridade, a avançar com determinação. Porque quando você sabe que não está sozinho, o medo perde todo o seu poder. Deus te diz hoje: não temas, eu estou contigo, eu sou o teu pastor. Descanse. Você não precisa se defender, provar nada, nem se esconder. Em minhas mãos, sua vida encontrará tudo o que precisa, inclusive a coragem que você nem sabia que tinha. E quando você caminha com essa certeza, percebe que o inimigo ainda está lá, mas já não tem mais poder sobre você. Porque onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Número 9. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existem momentos em que sentimos a correção de Deus e não entendemos.
Nos perguntamos por que ele nos impediu, por que fechou aquela porta, por que não permitiu que algo funcionasse como esperávamos. Mas aquilo que muitas vezes interpretamos como castigo, na verdade, é proteção. A tua vara e o teu cajado me consolam, diz o Salmo. E é que a vara e o cajado não são instrumentos de condenação, mas de amor. Amor que corrige e amor que resgata. Amor que não permite que você continue em uma direção perigosa. Amor que nunca se cansa de ir te buscar quando você se perde. Deus, como bom pastor, sabe que há caminhos que parecem bons aos seus olhos, mas levam à destruição. Ele enxerga além, e quando levanta sua vara de correção, ele o faz antes que as consequências naturais das suas escolhas te destruam. Não porque quer te punir, mas porque te ama demais para te deixar sem direção. A correção de Deus é como uma cerca que te impede de cair no precipício. Talvez você não entenda no momento, mas depois, ao olhar para trás, percebe que foi a mão dele que te salvou. E quando você não tem forças para voltar, quando o orgulho, o medo ou a culpa te impedem de pedir ajuda, aí entra em ação o seu cajado. Aquele gancho curvo, feito para te trazer de volta, para te resgatar, mesmo quando você não diz uma palavra. Porque há quedas tão profundas, das quais você não consegue sair sozinho. Mas o pastor não espera que você suba. Ele desce até você. Ele entra nos lugares onde ninguém mais teria coragem de entrar. Porque o amor dele não respeita distâncias. Não importa o quanto você tenha se afastado, o cajado dele te alcança. E o mais impactante é que essa correção nunca vem em um nível que você não possa suportar. Deus conhece os teus limites, conhece teu coração, conhece teu processo. Ele não é um pai abusivo nem impaciente. Cada intervenção dele é calibrada com precisão divina. Ele nunca te dará mais do que você pode suportar, mas também não te deixará na zona de conforto se sabe que você pode mais. Porque o objetivo da correção dele não é te humilhar, é te fortalecer, te formar, te preparar para o que está por vir. Porque o que está por vir é grande. As responsabilidades que Deus deseja te confiar não podem ser sustentadas por um caráter frágil. E a disciplina é o ginásio da alma. Ela te forma por dentro, te torna resistente à tentação, sábio nas decisões, firme quando tudo se abala. A vara de Deus molda sua identidade, não para te limitar, mas para te capacitar. Porque o que ele vê em você é maior do que você pode imaginar. E o mais bonito é que o cajado dele alcança onde ninguém mais alcança. Existem vazios que nem você sabe como preencher. Lugares internos marcados por feridas antigas, escolhas erradas, perdas profundas. E é aí que o resgate dele se torna mais íntimo, mais pessoal. Ele não corrige apenas seu comportamento. Ele cura seu coração. Ele restaura sua alma. Ele toca o que está quebrado há muito tempo e começa a reconstruir com paciência e ternura. A disciplina de Deus sempre ensina. Não é apenas punição. Não é punição, é formação. Em cada correção há uma lição. Em cada repreensão há uma mensagem. Deus nunca te corrige sem propósito. Às vezes, Ele faz isso por meio da sua palavra, outras vezes por meio de circunstâncias e muitas vezes por meio do silêncio que te leva à reflexão. Mas sempre, sempre há um propósito redentor por trás de tudo o que Ele permite. E mesmo quando as consequências dos seus erros são fruto das suas próprias escolhas, o cajado dele continua operando. A graça dele não se interrompe porque você falhou. Na verdade, muitas vezes, é no erro que você mais claramente sente a presença dele. Porque ele não te ama apenas quando você acerta. Ele te ama em todo o tempo. E o resgate dele não tem condições. Ele não espera que você mereça. Ele simplesmente age, porque para ele você sempre vale o esforço. Às vezes, a disciplina de Deus também restaura relacionamentos que sua desobediência destruiu. Quando você aceita a correção dele, começa a perceber como a graça dele repara o que parecia irrecuperável. Porque ele não apenas te endireita,
Ele também cura aqueles que foram feridos pelas suas escolhas, e isso é redenção. Isso é o poder de um amor que nunca desiste. A vara e o cajado trabalham juntos. Um corrige, o outro consola. Um confronta, o outro atrai. São as duas mãos de um Deus que não quer te punir, quer te formar, te resgatar e te manter por perto. E se hoje você está passando por um momento de correção ou de resgate, não rejeite isso. Receba como um sinal do quanto você vale. Porque se Deus te corrige, é porque Ele ainda não desistiu de você. Deus te diz hoje: eu sou o teu pastor. Descanse. Minha vara e meu cajado não são sinais de castigo, mas de cuidado. Você está em boas mãos. Em minhas mãos, sua vida encontrará tudo o que precisa, até mesmo o que você ainda nem sabia que precisava. E se você se deixar guiar, se aceitar a correção com humildade, verá que cada instrução dele é um investimento eterno no seu propósito. Número 10. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Deus não apenas te restaura no íntimo, Ele também te vindica em público. Ele não se contenta em te curar no silêncio. Ele prepara uma mesa de honra diante daqueles que te desonraram. O Salmo 23, versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso não é uma metáfora qualquer, é uma cena de celebração, de dignidade recuperada, de vitória manifesta. É a imagem de um Deus que não se esquece do que você sofreu, do que te tiraram, do que te negaram, e decide devolver tudo, mas melhorado, multiplicado e no lugar mais visível. Essa mesa não é preparada em segredo. Deus a coloca exatamente onde os teus adversários possam ver. Não para te exibir com arrogância, mas para que eles sejam testemunhas da fidelidade dele. Aqueles que zombaram, que te deram as costas, que plantaram dúvidas, que profetizaram teu fracasso, verão com os próprios olhos que Deus sempre esteve contigo, porque não se trata de vingança. Trata-se de mostrar que o céu sempre te respaldou, que o que foi semeado com lágrimas agora floresce em honra, que o desprezo que você recebeu não definiu seu final. A mesa representa muito mais do que alimento ou abundância. Ela é símbolo de posição. Na cultura bíblica, ser convidado para uma mesa era um ato de restauração pública. Era dignificar quem havia sido marginalizado. E é exatamente isso que Deus faz com você. Ele te dá um lugar de respeito, de reconhecimento, de favor. Porque as pessoas podem ter tentado te desvalorizar, mas o teu valor nunca esteve nas palavras delas. Ele sempre esteve, está e estará no que Deus diz sobre você. E o mais profundo de tudo é que essa mesa é posta bem diante dos seus inimigos, não para humilhá-los, mas para que vejam que a sua história não é escrita por eles. Porque a tua prosperidade não é apenas uma bênção, é uma declaração divina. É Deus dizendo: este é meu, eu o defendo, eu o exalto, eu luto por ele. Cada prato sobre essa mesa é evidência de que o céu se moveu ao teu favor. Cada provisão é mais uma linha da narrativa que Deus está escrevendo sobre tua vida. Mas aqui vem algo ainda mais desafiador. Nessa mesa pode haver lugar também para eles, para aqueles que te feriram. Porque a mesa não fala apenas de bênção, ela também fala de perdão. E às vezes Deus não te restaura apenas para te honrar, mas para que você se torne instrumento de redenção na vida de outros. Ele amplia teu coração para que você consiga convidar até mesmo quem te machucou para sentar à mesa contigo. Não porque mereçam, mas porque você já não precisa se vingar. Você está completo, está em paz. Muitas vezes, essa mesa não honra apenas você, mas também aqueles que caminharam contigo quando ninguém mais caminhou. Aqueles que acreditaram em você quando você estava no chão, que oraram com você, que te defenderam, que te abraçaram sem condições. A vindicação que Deus te dá se estende a eles também, porque Deus não se esquece da fidelidade de quem te acompanhou no processo. E Ele honra os que honraram a obra dele, mesmo quando essa obra era você.
A tua vitória pública também se torna uma profecia para outros, porque há pessoas observando seu processo, querendo saber se vale a pena continuar acreditando, continuar esperando, continuar semeando em meio à rejeição. E quando veem você sentado à mesa que Deus preparou, algo se acende dentro delas, sua história as inspira, sua honra se transforma em esperança para os que hoje ainda estão sendo apontados, porque se Deus fez contigo, também fará com eles. E mais ainda, nesse banquete espiritual, muitos relacionamentos quebrados podem encontrar reconciliação. Existem pessoas que perderam a confiança em você por causa dos seus erros, das suas quedas, das suas temporadas escuras. Mas quando Deus prepara a mesa, Ele também abre a porta para restaurar essas conexões. Porque na mesa se conversa, se escuta, se compartilha. A comunhão é restaurada. O amor volta a fluir. Deus te vindica não apenas para mostrar seu poder, mas para revelar a pessoa que você se tornou. Alguém que não guarda rancor, alguém que não precisa se vingar, alguém que entendeu que a verdadeira vitória não é ver os outros humilhados, mas poder viver em liberdade, até diante daqueles que quiseram te ver cair. Deus te diz hoje, eu sou o teu pastor, descanse, eu prepararei a mesa, você não precisa se defender, nem se justificar, nem lutar pela sua honra. Em minhas mãos, a sua vida encontrará tudo o que precisa, e também tudo o que te foi negado. Na presença dos teus adversários, eu te levantarei. E quando isso acontecer, você não apenas saberá que valeu a pena resistir, você saberá que estava no lugar certo, guiado pelo pastor que nunca se esquece dos seus. Número 11. Unges a minha cabeça com óleo. Há algo sagrado que acontece quando Deus decide te ungir. Não é apenas um gesto simbólico. Não é algo que ocorre apenas em altares ou cerimônias religiosas. É uma ação divina, íntima, pessoal, que marca um antes e um depois na sua vida. O Salmo 23 declara com poder: unges a minha cabeça com óleo. Isso não é por acaso. É um sinal de que o que você viveu não foi em vão, que a tua fidelidade na provação tem recompensa, que o céu não apenas te observa, ele te honra. Quando Deus te unge, ele não apenas te consola, ele te consagra. É o momento em que ele te diz: você já não é apenas um sobrevivente, agora é um conquistador. Porque há uma diferença entre quem resistiu e quem foi transformado pelo que resistiu. O óleo da unção marca essa transição. De vítima a vencedor, de ferido a curador, de alguém que sofreu a alguém que agora cura outros. E essa unção não passa despercebida. Quando você é tocado por Deus, sua autoridade muda. Você já não fala pelo esforço, mas pelo respaldo. Sua presença começa a carregar o peso da aprovação divina. Você não precisa impor nada. A unção fala por você. Outros percebem, sentem, sabem que há algo diferente, porque a autoridade que vem do céu não se aprende, se recebe e se reconhece. Mas esse óleo também tem outro propósito: curar. Curar o que doeu por anos. Curar feridas tão profundas que você já havia se acostumado a conviver com elas. Mas a unção tem poder restaurador, no emocional, no mental, no espiritual. Há dores que nenhum conselho conseguiu aliviar, mas uma gota do óleo de Deus pode curar. Porque quando ele unge sua cabeça, também toca sua alma e inicia uma restauração que não é superficial, é completa, é profunda, é real. E algo mais acontece: seus pensamentos mudam, porque uma mente ungida não pensa da mesma forma. Você já não interpreta a vida a partir da lógica ferida, mas a partir da mente de Cristo. A unção eleva sua perspectiva. Aquilo que antes te ofendia, agora você compreende. O que antes te assustava, agora você enfrenta. Sua visão se purifica, seu entendimento se amplia. E você começa a viver não mais a partir da reação emocional, mas da sabedoria espiritual. A unção que Deus derrama sobre você não permanece apenas em você. Ela se estende, flui, toca tudo ao seu redor.
Sua família começa a ser impactada, seus relacionamentos mudam, seu ambiente se transforma. Aquilo que estava estagnado começa a fluir, porque quando Deus unge sua cabeça, essa bênção desce até as áreas mais cotidianas, seu trabalho, sua casa, seus projetos. Nada permanece igual sob o efeito do óleo celestial. E não só isso. Outros começam a ser curados só de estarem perto de você. Sua presença se torna terapêutica, porque você carrega paz, carrega luz, carrega cura, não porque você seja perfeito, mas porque o que há dentro de você não pode ser contido. É presença, é favor, é a glória de Deus se manifestando por meio de uma vida que foi quebrada, mas foi restaurada para restaurar outros. E há algo muito especial que acontece quando você vive ungido. Começa a receber revelações que nem todos compreendem. Deus começa a te confiar coisas profundas, mistérios, direções, palavras precisas para momentos específicos, porque Ele sabe que o teu coração foi moldado na dor, que você não usará sua voz para manipular, mas para edificar. E então, suas decisões se alinham com o céu, e seu caminhar se torna profético. A unção não apenas te honra pelo que você suportou, ela te prepara para o que está por vir. Porque há responsabilidades que exigem sabedoria divina, visão elevada e força interior. E o óleo sobre sua cabeça é sinal de que você já está pronto, que o processo te amadureceu, que aquilo que parecia destruição, na verdade foi formação, que agora você consegue sustentar aquilo que antes teria colapsado sua alma. Deus te diz hoje: eu sou o teu pastor. Descanse. Eu vi tuas lágrimas, tuas noites escuras, tuas batalhas internas. E hoje, como sinal de que tudo valeu a pena, eu mesmo unjo a tua cabeça com óleo. Não apenas para te curar, mas para te consagrar. Em minhas mãos, sua vida encontrará tudo o que precisa, e mais. Porque agora você está preparado para caminhar na plenitude do seu propósito. Ungido, restaurado, elevado. Número 12. O meu cálice transborda. Há bênçãos que Deus te dá só para você, mas há outras que vêm para transbordar. E quando Davi diz, o meu cálice transborda, ele não está falando de uma medida justa, nem de uma provisão calculada. Ele está falando de uma abundância que você não consegue conter, uma generosidade que ultrapassa a sua necessidade. Uma graça que flui além de você, alcançando todos ao seu redor. Porque quando Deus decide te abençoar, Ele faz de tal forma que outros também bebem do que você recebe. Um cálice transbordando significa que você recebe mais do que pode usar. Não se trata de ego, se trata de propósito. O que Deus coloca em suas mãos não é só para a sua satisfação, é para você compartilhar. Porque o transbordamento é a linguagem do céu. Deus não te chama para viver apenas com o necessário, mas para transbordar. E esse transbordamento não apenas compensa o que você perdeu, ele supera. Existem temporadas de escassez que te marcaram, mas agora Deus vem te restaurar com juros. Cada lágrima semeada agora floresce em bênção. E não é só provisão material. Um cálice transbordante também fala de paz que não se esgota, de alegria que não depende das circunstâncias, de amor que transcende as feridas, de propósito que te preenche por dentro e que irradia por fora. Não é só dinheiro, é plenitude. É chegar ao ponto em que você já não está apenas sobrevivendo, mas vivendo com intenção, com direção, com alegria genuína. E isso também contagia. Seu cálice transbordante não passa despercebido, atrai. Pessoas sedentas virão, gente ferida, gente cansada, gente confusa. E você não vai precisar convencê-las com palavras. Bastará que vejam o que flui de você, porque uma vida abundante não se finge. Uma vida que transborda se percebe. Sua paz será refúgio, sua fé será testemunho, sua alegria será cura. Porque quando a fonte é Deus, o que sai de você não tem fim.
E o mais lindo é que esse transbordamento não termina em você. Ele se transforma em um rio geracional. Seus filhos beberão dessa bênção, e os filhos dos seus filhos também, porque a herança mais poderosa que você pode deixar não é apenas econômica, é espiritual. É uma vida marcada pela presença de Deus, pelo seu favor, pela sua provisão constante. Suas decisões de hoje estão criando um legado para o amanhã. E isso é abundância na sua forma mais pura. Quando Deus faz o seu cálice transbordar, Ele também expande a sua capacidade de receber. Porque uma mente limitada não pode administrar bênçãos ilimitadas. Então Deus trabalha primeiro no seu coração, depois no seu caráter e por fim no seu ambiente. E começa a te confiar mais. Ele te dá ideias, te dá visão, te dá recursos. Não para te encher de orgulho, mas para te usar como canal. Ele te transforma em um financiador de sonhos alheios. Você começa a patrocinar visões, a apoiar projetos que antes nem conseguia imaginar. Porque quem tem, dá. E quem está cheio, transborda. E nesse processo, sua gratidão se transforma em adoração. Você não consegue olhar para um cálice transbordando e ficar em silêncio. Seu louvor se torna constante, não por medo de perder, mas por alegria de ter. Não por pressão religiosa, mas por consciência profunda de que tudo o que você é, tudo o que você tem, vem de uma fonte que nunca se esgota. E você adora não porque precisa, mas porque não consegue evitar. Essa é a diferença entre acumular e abundar. Acumular é medo. Abundar é confiança. O acumulador guarda para não perder. Quem vive em abundância, compartilha porque sabe que nunca faltará. E é aí que você aprende a lição mais importante. Seu cálice nunca se esvazia porque não depende de você. Depende da fonte. E a fonte é Deus. Eterna, inesgotável, fiel. Então, se hoje você se sente seco, olhe para cima, porque o pastor que cuida de você também é aquele que enche o seu cálice. Ele não quer apenas te dar o suficiente para o dia. Ele quer que você transborde. Ele quer que você impacte. Ele quer que você viva em plenitude. Não porque você merece, mas porque a natureza dele é dar. Ele não abençoa por obrigação, abençoa por amor. E quando ele decide encher o seu cálice, se prepare, porque o que virá não será uma gota, será um rio. E você não será um recipiente, será uma fonte. Deus te diz hoje: eu sou o teu pastor, descanse, não se preocupe com quanto você tem, foque em quem é a sua fonte. Em minhas mãos, sua vida encontrará tudo o que precisa. E mais, porque o seu cálice não será apenas cheio, ele transbordará, e por onde você andar, deixará rastros de bênção. Número 13. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Há algo que te segue todos os dias, mesmo que você nem sempre perceba. Não são os seus erros, não são os seus inimigos, não é o seu passado. O que te segue, o que te persegue com intensidade divina, é a bondade e a misericórdia de Deus. Davi entendeu isso com total certeza quando escreveu: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não é uma possibilidade, não é um desejo, é uma certeza. É uma promessa que se ativa simplesmente porque você tem um pastor que cuida de você. A bondade e a misericórdia não caminham no seu ritmo. Elas te perseguem, às vezes mais rápido do que você tenta fugir. Porque há momentos em que você quer correr, da dor, das consequências, de si mesmo. Mas justamente quando você sente que falhou, ali está a misericórdia, te alcançando antes da queda. Justamente quando você pensa que não merece mais, aparece a bondade de Deus, tomando forma em oportunidades inesperadas, em portas abertas que você nem bateu, em respostas que você nem soube pedir. E quando você vive com os olhos espirituais abertos, começa a notar algo extraordinário. O que antes você chamava de coincidência, agora você reconhece como intervenção divina. Não era sorte, era a bondade de Deus. Não foi acaso.
Foi misericórdia operando em silêncio. Você começa a ver padrões. Percebe que alguém esteve sempre por trás, te cobrindo, te levantando, te guiando, mesmo quando você não merecia. E isso muda a sua forma de caminhar. Porque agora você já não anda sozinho. Você caminha com uma certeza. Há duas forças atrás de você que nunca se cansam de te seguir. E o mais lindo é que essa perseguição divina não para por causa dos seus erros. Ao contrário, muitas vezes, a bondade que te persegue transforma suas falhas em testemunhos. A misericórdia de Deus pega os seus erros e os transforma em plataformas para mostrar a sua graça. Onde você vê vergonha, Ele vê uma história redimida. Onde você vê fracasso, Ele vê preparação. Porque a bondade e a misericórdia não apenas cobrem, elas constroem. E há algo profundo em como essa misericórdia age. Ela chega antes de você saber que vai precisar dela. Ela se antecipa, vai à frente das suas quedas, à frente das suas crises. Deus já preparou o consolo antes mesmo de chegar à ferida. Já enviou a saída antes de você entrar no problema. A provisão já foi liberada antes de você sentir a escassez. Porque Ele é o seu pastor. E um pastor nunca improvisa. Ele sempre se antecipa. E quando isso se torna o seu estilo de vida, quando você aprende a caminhar com essa segurança, percebe que a bondade e a misericórdia que te seguem também começam a abençoar outras pessoas. A sua vida se transforma em um rastro de graça. Por onde você passa, algo fica. Uma palavra, um exemplo, uma ajuda, uma oração. Você não é apenas abençoado, agora você é um canal de bênção, porque o que te segue também flui. O que te alcança também se espalha. A perseguição da bondade divina é mais constante do que qualquer oposição que você enfrente. Não importa quantos inimigos você tenha, nem quantas vezes o medo tente te paralisar. A bondade de Deus sempre será mais forte. A misericórdia de Deus sempre será mais veloz. Há forças espirituais ao seu favor que não se cansam, que te cercam, que te guardam, que te impulsionam. E às vezes Deus usa pessoas, circunstâncias, contatos inesperados, até mesmo eventos que pareciam negativos. Tudo começa a cooperar para o seu bem. Há relacionamentos que você achava mortos que a misericórdia dele cura. Há oportunidades que você pensava perdidas que o favor dele restaura. Porque o que te segue não é qualquer coisa. É a própria bondade de um Deus que não desiste de você, que não esquece das suas lágrimas, que não ignora a sua fidelidade, mesmo que imperfeita. E o melhor de tudo é que essa perseguição deixa marcas. Você pode se lembrar, você pode contar, você pode escrever livros sobre o que Deus fez te seguindo. Desde aquela provisão inesperada, até aquele abraço que chegou justo quando você estava prestes a desabar. Desde aquele não que depois fez sentido, até aquele sim que mudou tudo. Porque a bondade de Deus deixa pegadas. E quando você olha para trás, a única coisa que consegue dizer é: Ele sempre esteve ali. Deus te diz hoje: eu sou o teu pastor, descanse. A bondade e a misericórdia não vão te abandonar, vão te perseguir. Você não precisa correr atrás das bênçãos, as bênçãos virão atrás de você. Em minhas mãos, a sua vida encontrará tudo o que precisa, e ainda mais, porque o que te segue é eterno, é constante e não para. Então pare de fugir. Caminhe com segurança, porque o que vem atrás de você vem do céu e vem para ficar. Número 14. Todos os dias da minha vida. Há uma promessa que não muda com as estações, nem com os anos, nem com as tuas circunstâncias. E é esta: todos os dias da tua vida estão cobertos pelo cuidado inabalável do teu pastor. Não há data de validade para a sua fidelidade. Não há temporada em que ele se ausente. Não há noite tão escura, nem dia tão monótono, em que ele não esteja atento a cada detalhe da tua existência. E isso transforma a maneira como você caminha, a maneira como você enfrenta a vida, porque sabe que não está sozinho em nenhum momento.
Cada dia da sua vida, desde o mais brilhante até o mais sombrio, vem com cobertura total. Deus não cuida apenas dos seus momentos de celebração. Ele também está presente nas suas lágrimas escondidas. Ele não age só quando tudo está bem. Ele também trabalha silenciosamente no meio das suas tempestades. Nos dias de fraqueza, a força dele te sustenta. Nos dias de confusão, a sabedoria dele te guia. E nos dias em que você não sente nada, a presença dele continua ali, mesmo que você não perceba. Porque o compromisso dele não depende das suas emoções, e sim do seu amor inabalável. Há dias que você classifica como inúteis, dias que passam sem grandes notícias, sem conquistas, sem respostas. Mas até mesmo esses dias estão cheios de propósito. O cuidado pastoral de Deus se move no invisível, no cotidiano, naquilo que parece pequeno. Esses dias normais estão carregados de intervenções que nem sempre você reconhece na hora. Talvez tenha sido uma conversa, uma pausa, uma ideia, uma proteção que evitou algo que você nem chegou a perceber. O pastor não precisa fazer barulho para realizar milagres. E depois vem aqueles dias que doem, dias em que você não entende, em que a vida parece um fardo, não uma bênção. E ainda assim, o pastoreio dele é real. Ele não apaga a dor, mas a transforma. Nem sempre evita a ferida, mas a usa. Os dias de quebrantamento não estão fora do plano dele. Estão tecidos com precisão no desenho do seu destino, porque cada estação, cada emoção, cada processo faz parte do tecido completo que ele está construindo em você. Ele não apenas conta os seus dias, ele desenha bênçãos específicas para cada um. Há misericórdia nova a cada manhã, como diz Lamentações. E essa misericórdia não é genérica, é personalizada. O que você precisa hoje já foi previsto pelo pastor. Nada o surpreende. Ele já está no seu amanhã, preparando a provisão que você nem sabe que vai precisar. Já está na sua velhice, com o mesmo cuidado com que te sustentou na juventude. Porque a passagem do tempo não desgasta o amor dele. Pelo contrário, aprofunda-o, e cada dia vivido sob o cuidado dele soma valor eterno. Não existem dias desperdiçados. Mesmo quando você sente que não realizou nada, que tudo parou, que não avançou, se você está nas mãos dele, esse dia foi frutífero. Porque o verdadeiro fruto nem sempre se mede em atividade, mas em transformação. Às vezes, apenas respirar na presença dele, apenas descansar na promessa dele, já é crescimento, já é avanço, já é obediência. E ele conta tudo. À medida que os dias passam, você começa a conhecer melhor o pastor. Porque há facetas do seu caráter que só se revelam com o tempo. Na sua infância espiritual, você vê a ternura dele. Nas suas lutas, a força dele. Nas suas perdas, o consolo dele. Nas suas conquistas, a fidelidade dele. Ele vai se revelando a você camada por camada, dia após dia. E quanto mais você o conhece, mais você confia nele. Quanto mais você confia, mais os seus passos descansam. E isso é viver com segurança. Por isso, quando você entende que todos os dias da sua vida estão igualmente cobertos pelo seu pastoreio, você deixa de dividi-los entre bons ou ruins. Você começa a ver cada dia como um dia de graça. Alguns dias ensinam, outros restauram, alguns te impulsionam, outros te fazem parar para refletir. Mas todos, absolutamente todos, têm uma missão sagrada. Não há dias vazios na agenda de Deus para a sua vida. Deus te diz hoje: eu sou o teu pastor, descanse. Não se preocupe com o amanhã, nem se lamente pelo ontem. Cada dia que você viver estará sob a minha vigilância. Em minhas mãos, sua vida encontrará tudo o que precisa. E não por uma temporada, não por uma fase, mas todos os dias da sua vida. E quando você entende isso, você caminha em paz, porque sabe que cada novo amanhecer é simplesmente uma nova oportunidade para ver o pastor sendo fiel mais uma vez. Número 15. E na casa do Senhor habitarei para sempre. Existe um lugar onde não há relógios,
onde o tempo não corre nem se esgota, onde a angústia não entra, a dor não persiste e o medo desaparece para sempre. Esse lugar não é apenas uma promessa distante. É uma realidade que começa agora mesmo, a casa do Senhor. Habitar nela não é simplesmente uma recompensa futura, é um estilo de vida presente. Toda vez que você busca sua presença, toda vez que fecha os olhos e fala com Ele, toda vez que se prostra em adoração ou o convida para caminhar com você ao longo do dia, você está entrando nessa casa, mesmo ainda pisando em solo terreno. A morada eterna não começa depois da morte. Começa no momento em que você entende que pertence a esse lugar por adoção divina. Deus não te recebe como hóspede temporário. Ele não te oferece apenas uma noite de abrigo, nem uma visita ocasional. Ele te chama de filho, te chama de parte da sua casa. E isso significa que você não precisa viver como estrangeiro espiritual. Você é família. Você tem as chaves. Você tem um quarto próprio. Você tem seu nome registrado e o direito de habitar com ele por toda a eternidade. Viver como alguém que habitará para sempre com Deus muda radicalmente a maneira como você enfrenta a vida. Você já não corre atrás de conquistas passageiras que morrem com o tempo, porque sabe que sua verdadeira herança não está no que acumula, mas no que você é nele. Cada dia se transforma em um ensaio da eternidade. Cada ato de obediência é uma preparação. Cada adoração, uma conexão com a realidade celestial. E cada batalha vencida aqui embaixo é um treinamento para as responsabilidades eternas que você terá lá em cima. Porque a eternidade não é apenas descanso, é também missão. Habitar em sua casa para sempre é também participar do governo do seu reino. Sua fidelidade aqui determina suas funções lá. Suas lágrimas de hoje regam as coroas de amanhã. Nada se perde, tudo se transforma. Cada perda por causa da fé, cada rejeição, cada sacrifício é um investimento eterno que será recompensado com uma glória que este mundo não pode oferecer nem compreender. E nessa casa, as despedidas não existem. Aqueles que você amou e que partiram antes do tempo não se foram para sempre. Estão em casa, esperando pelo reencontro. O que aqui foi separação, lá será união eterna, sem relógios, sem despedidas, sem mais até logo. Apenas eternidade compartilhada. E isso também faz parte do descanso que sua alma tanto deseja. Porque Deus não apenas promete te consolar, Ele também promete te restaurar por completo. Viver com a certeza de que você tem um lar eterno te dá estabilidade em meio a uma cultura que glorifica o passageiro. Enquanto outros vivem correndo atrás do efêmero, você pode caminhar com calma em direção ao eterno. Habitar em sua casa para sempre significa que a morte deixa de ser ameaça. Já não é o fim, é a porta. O fechamento de um capítulo curto que dá lugar à história que nunca termina. Quando você sabe para onde vai, deixa de temer a travessia. E quando você sabe com quem vai estar, até os dias difíceis se enchem de esperança. E o mais belo de habitar em sua casa não é o ouro, nem as ruas celestiais. É Ele, é sua presença sem véus, sem distrações, sem interrupções. É adorá-lo sem cansaço, é ouvi-lo sem confusão, é contemplá-lo sem culpa, é entender finalmente aquilo que aqui só podíamos imaginar pela metade. Todos os mistérios se esclarecem, todos os porquês recebem resposta, e tudo o que parecia doloroso aqui, lá terá um sentido glorioso. E como se não bastasse, sua adoração lá será perfeita. Você não terá mais que lutar contra distrações, cansaço, culpa ou vergonha. Habitar em sua casa para sempre significa que seu espírito finalmente será livre para amá-lo com tudo o que é, sem limites, sem resistência. Cada parte do seu ser vibrará com uma única intenção: glorificá-lo. E essa será a sua alegria sem fim. Então Deus te diz hoje: eu sou o teu pastor. Descanse. Eu não tenho apenas planos para os teus dias na terra. Tenho um lugar reservado para você na minha casa.
não como visitante, mas como filho amado, não por um tempo, mas para sempre. E quando você vive com essa certeza, até os momentos mais escuros se enchem de luz, porque você sabe que cada passo que dá te aproxima do lugar onde sua alma vai descansar para sempre, no lar onde você sempre pertenceu. Número 16. Nada me faltará e tudo será transformado. Quando você entende que todo o Salmo 23 repousa sobre essa declaração inicial, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Algo profundo muda dentro de você. Não é apenas uma afirmação poética, é uma declaração profética de realidade. Porque se Ele é o seu pastor, todo o resto flui como consequência inevitável. Descanso, provisão, direção, restauração, proteção, honra, abundância, bondade, eternidade. Tudo. E ao final do caminho, você volta ao começo e compreende que, desde o primeiro momento, nunca esteve sozinho, nunca esteve à deriva e nunca lhe faltou nada, embora muitas vezes tenha pensado que sim. Nada me faltará. Não significa que você terá sempre tudo o que deseja, mas que jamais faltará o que sua alma realmente precisa para florescer. Às vezes, acreditamos que nos falta paz, mas o que falta é confiança. Pensamos que nos falta força, mas o que falta é rendição. Achamos que nos falta provisão, mas o que falta é descanso em sua promessa. E quando Deus ocupa o lugar de pastor, Ele começa também a preencher os espaços vazios que antes você preenchia com preocupação. Ele transforma a escassez em suficiência, a dor em propósito, a solidão em comunhão, a culpa em liberdade. O que o mundo chama de perda, Deus transforma em preparação. O que parecia fim, Ele chama de início. Porque quando sua vida está em suas mãos, não há nada que Ele não possa redimir, restaurar, reutilizar e renovar. E é isso que significa nada te faltará, que em suas mãos até o que está quebrado se torna valioso. E mais ainda, quando você aprende a viver como alguém que tem um pastor eterno, começa a enxergar os desafios da vida não como ameaças, mas como oportunidades de ver sua fidelidade mais uma vez. A escassez leva à confiança. A incerteza ensina a escutar. O deserto se torna uma sala de aula, e suas lágrimas, sementes que anunciam uma colheita. Tudo o que parecia perdido começa a fazer sentido, porque o cuidado dele não é apenas proteção, é transformação. Deus não apenas te cobre, Ele te forma. Não apenas provê, Ele te molda. Não apenas guia, Ele te revela quem você é nele. Ele não vem apenas para resolver seus problemas. Ele vem para revelar sua verdadeira identidade como ovelha amada, como filho escolhido, como herança eterna. E isso muda tudo, porque você já não ora a partir do medo, mas da certeza. Já não caminha pelo cansaço, mas pelo repouso. Já não luta para ser visto, porque sabe que foi chamado. O Salmo 23 deixa de ser um texto bonito e se torna uma convicção viva. Nada me faltará. Não é uma frase para repetir, é um estilo de vida. E quando você entende isso de verdade, algo dentro de você para de correr e começa a descansar. Porque você já não está tentando alcançar o que já lhe foi dado pela graça. Então, hoje, o bom pastor não quer apenas que você confie na sua guia, quer que você permita que sua suficiência transforme todo o seu sistema de pensamento. Que você deixe de ver sua vida como uma coleção de vazios a serem preenchidos e passe a enxergá-la como uma obra em andamento sob o cuidado perfeito do Criador. E se Ele é o seu pastor, então, mesmo quando parecer que algo falta, na verdade nada falta, porque o mais importante você já tem, a Ele. Número 17. Minha história está segura em suas mãos. Há algo profundamente transformador em entender que a sua história não é um acidente, nem um rascunho sem sentido.
que a sua vida, com tudo o que já aconteceu, com tudo o que você ainda não entende, está sendo cuidadosamente tecida pelo pastor que nunca perde de vista nenhuma única página do seu caminho. Quando você decide descansar em suas mãos, não entrega apenas os seus dias, entrega também suas decisões passadas, suas feridas não curadas, seus sonhos paralisados e seus medos futuros. E é aí, justamente nesse ato de entrega total, que começa a verdadeira liberdade. Porque quando você deixa de tentar escrever cada linha com as suas forças e permite que seja ele a conduzir a caneta, você descobre que a sua história, mesmo com capítulos sombrios, ainda está em boas mãos. Nas melhores mãos. Nas únicas mãos que não apagam por engano, mas que redimem por amor. Nas mãos do bom pastor, até mesmo os erros se tornam matéria-prima para a redenção. Esse abandono não é resignação, é rendição confiante. É poder olhar para trás e dizer, isso doeu, mas me trouxe até aqui. É olhar para o presente e dizer, isso me custa, mas estou sendo sustentado. E é olhar para o futuro e declarar, não sei o que vem, mas sei quem vai comigo. Essa é a paz que vem de ter um pastor que não dorme, não falha e não desiste de você. A sua história não terminou no capítulo da traição, nem no da perda, nem no do fracasso. Se hoje você está respirando, é porque ainda há páginas a serem escritas. Porque ainda há pessoas que serão abençoadas pelo seu processo. Porque ainda há promessas que se cumprirão no seu caminhar. Porque ainda existem cenas de glória que serão testemunho da sua fidelidade. E quando você entende isso, para de viver com pressa, para de se comparar, para de questionar tanto e começa a caminhar com uma nova consciência de que você não precisa saber de tudo, só precisa confiar naquele que sabe de tudo e te ama sem condições. Então hoje, que esta seja a sua oração. Senhor, aqui está a minha história, aqui estão meus capítulos abertos, minhas feridas que ainda ardem, meus longos silêncios, minhas dúvidas escondidas. Aqui está tudo. Toma, guia, redime, que cada linha, desde o começo até a última palavra, fale do teu amor inesgotável, da tua graça abundante e da tua fidelidade que não falha. Porque se Ele é o seu pastor, então não é só o seu presente que está em suas mãos. Também estão suas memórias e seu destino. Não importa como o relato começou, o que importa é que o final está garantido em vitória. E não porque você é perfeito, mas porque Ele nunca deixa nada pela metade. Ele termina tudo o que começa. E com você, Ele começou algo eterno. Então não tema o que vem, não fuja do que viveu, não se desespere pelo que não entende. Tudo está sendo tecido. Cada lágrima que você derramou está sendo recolhida. Cada oração sem resposta está sendo escrita à margem de uma página ainda não revelada. E quando tudo estiver completo, você descobrirá que não foi um relato de derrota, mas uma história de redenção. Uma obra-prima assinada pelo bom pastor. Sua história está segura em suas mãos. Você ouviu a voz do pastor que não esquece, que não falha, que não abandona. Sua promessa não é uma ilusão nem um consolo passageiro. É real. Ele te chamou pelo nome, te conduziu a pastos verdes, te fez descansar junto às águas de descanso, curou a tua alma ferida, te defendeu no vale mais escuro, ungiu a tua cabeça com óleo e te prometeu que sua bondade e sua misericórdia te seguirão todos os dias. Não como teoria, mas como uma verdade que você pode viver. Você já não caminha sozinho, já não decide a partir do medo, já não luta por conta própria. Agora você sabe que a sua história, com cada capítulo bom ou difícil, está segura em suas mãos. E quando você sabe disso, tudo muda. A ansiedade se dissolve, a incerteza se rende, e em seu lugar nasce uma paz que não se explica com palavras. Apenas se experimenta na presença daquele que te pastoreia com amor eterno. Que estas palavras não fiquem apenas na sua mente, mas transformem a sua forma de viver a partir de hoje.
Deixe que essa verdade te acompanhe a cada passo, em cada noite difícil, em cada momento de dúvida. Ele é o seu pastor. E se você tem a Ele, então nada te falta. Feche este momento declarando com convicção: ainda que tudo mude ao meu redor, eu descanso, porque nas mãos do meu pastor está tudo o que preciso e ainda mais. Que essa seja a sua certeza diária, o seu refúgio constante e a força que te impulsiona a viver pela fé e não pelo medo.